Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre estilo em fotografia. Acho que isso é uma coisa difícil de definir, porque estilo é alguma coisa que a gente percebe no trabalho dos bons fotógrafos. Então toda vez que a gente vê um fotógrafo famoso, aquele cara que já é bem sucedido, que conseguiu superar aquelas fases iniciais como artista, ele acaba adquirindo um estilo próprio. E nesse caso o estilo, acho que ele não se confunde com uma maneira de editar as fotos, um padrão de cores. Muita gente acha que eu tenho estilo porque eu uso sempre os meus presets, e na verdade não é isso o estilo. O estilo é a maneira que o fotógrafo tem, o artista tem de ver o mundo, e a maneira com que ele compartilha essa visão dele de mundo. Então, eu, com todas as minhas limitações na fotografia, eu tento sempre buscar um estilo que seja meu, mas não é uma coisa muito ativa, isso é uma coisa que acontece sem a gente perceber. Por exemplo, a gente começa a fazer fotos e chega um momento em que a gente gosta de um estilo, ou gosta do outro estilo, ou gosta de uma coisa ou de outra, ou de representar o mundo de uma maneira ou de outra. E com isso a gente acaba definindo um rumo. Eu acho que esse rumo que a gente define acaba sendo o nosso estilo. E também acho que talvez não é de um estilo único ao longo de toda a jornada como artista. Pode ser que durante uma época você tenha apreço por uma coisa e lá na frente isso se inverte, vira um outro interesse, uma outra maneira de ver as coisas e de representar o mundo por meio da fotografia. E no meio desse trabalho meu, sempre refletindo sobre o meu estilo, mas nem sempre chegando a conclusões sobre isso. Mais recentemente eu estava revendo umas fotos para poder atualizar o meu site, umas fotos macro e close-up, e eu notei que eu gostava daquelas fotos em que, por exemplo, uma planta ou um inseto aparecia com muito detalhe, mas eu notei que eu gostava mais ainda das fotos em que não havia tanto detalhe, ou seja, uma foto em que quase tudo está fora do foco, fica lembrando mais ou menos uma pintura, um quadro realmente pintado com pinceladas grandes e menos uma representação exata do que é a realidade. Então cria uma atmosfera onírica, uma coisa meio de fantasia na fotografia. E há algum tempo atrás eu já tinha notado isso no trabalho de outros fotógrafos que eu admirava. Nem sempre gente famosa, às vezes fotógrafos que por acaso eu tinha visto na internet. E eu notei que nessas fotografias uma característica era sempre pouca coisa em foco e quase tudo fora de foco. E isso dá uma qualidade, uma textura muito interessante para as fotos. Então eu busquei uma lente que pudesse refletir isso e também desfocar bastante as imagens, e num dado momento eu adquiri essa lente, que é uma Zeiss 50mm f1.4. Ela é para câmeras Canon, mas tem também para outras marcas como Sony e tudo mais. Uma característica dessa lente é que ela tem uma abertura máxima grande, é f1.4. Isso por si só já faz com que o fundo das fotos fique desfocado, né? O bokeh fica bastante pronunciado. Outra característica dessa lente é a qualidade desse desfoque. É uma qualidade que eu gosto muito, porque ele realmente derrete tudo que está atrás do foco principal, mas de uma maneira muito suave. Então é uma textura muito bonita que essa lente consegue produzir. Nem é uma lente hiper cara fora do Brasil, mas é uma lente do tipo planar, ou seja, é uma arquitetura antiga, mas que a Zeiss produziu numa construção nova. Então o controle de abertura é eletrônico, mas o foco é manual. E eu usei essa lente junto com uma Canon EOS R, que é uma câmera full frame, e com isso a gente consegue um desfoque ainda maior, né, do que se fosse numa câmera APS-C. Então eu estou falando dessa coisa da lente só mesmo porque às vezes para produzir esse tipo de foto é necessário um equipamento mais específico. E falando sobre o foco, só um pouco sobre a teoria, para a gente relembrar. No caso da fotografia de perto, de close-up ou macrofotografia,
a lente vai ficar muito perto do objeto principal. E muitas vezes, deixa eu só arrumar isso aqui. E muitas vezes, tudo que está... bom, então essa lente Zeiss ela oferece essa característica para as imagens que eu buscava. Agora falando um pouco sobre a teoria, no caso de uma fotografia macro ou close-up, em primeiro lugar a gente sempre está muito perto do objeto principal que a gente está fotografando. E muitas vezes, proporcionalmente, o fundo está distante. E isso ajuda na qualidade do desfoque. Quanto mais distante o fundo, maior o desfoque. Isso não aconteceria em distâncias, por exemplo, se fosse um objeto a 100 metros de distância e o fundo, por exemplo, o horizonte, uma montanha lá atrás, a 1000 metros, ainda assim não daria a qualidade de desfoque do que existe na macrofotografia ou na fotografia de close-up, porque na fotografia de close-up essas proporções são bem mais justas, né? Então a profundidade de campo no close-up é muito pequena e logo tudo que está atrás e tudo que está na frente vai ficar fora de foco. Então, usando essa característica técnica, é que eu usei esses elementos, pensando nessa característica técnica, é que eu usei esses elementos para poder produzir o tipo de foto que eu queria. E o que é esse tipo de foto? É um estilo de foto em que quase nada aparece em foco. Então isso meio que vai no contrassenso de hoje, porque muitas vezes hoje, principalmente o fotógrafo iniciante, ele quer a lente mais nítida possível, ele quer a maior qualidade de nitidez, ele quer a maior profundidade de campo possível. Muitas vezes, por exemplo, até numa foto de paisagem, a pessoa faz um stacking para poder ter tudo em foco. E meio que para esse estilo que eu estou pensando e que eu estou curtindo fazer agora, ainda talvez experimentalmente, a ideia é exatamente a oposta, ou seja, a ideia é manter quase tudo fora de foco e passar uma impressão sobre o que eu vi, sobre aquele objeto que foi fotografado, e não realmente simplesmente tirar uma cópia daquele objeto como uma foto ultra nítida que mostra a realidade como ela é. A ideia aqui é ter um estilo que vai englobar um pouco de fantasia, de imaginação, uma maneira que trabalha bastante com as cores, com suavidade, e que gera uma impressão sobre aquele objeto que foi fotografado. E não exatamente uma imagem, uma correspondência realista daquela imagem. Bom, mas sem mais delongas, então vamos ver as fotos aqui que eu tirei no jardim aqui do lado de casa e vamos ver o que vocês acham.
E aí, o que vocês acharam das fotos? Vocês gostaram? Acham que o estilo é interessante ou não? Concordam comigo que isso tem talvez uma atratividade, um interesse? Lembra um pouco talvez uma pintura, algo que não seja tão realista, mas mais abstrato, algo que seja talvez mais impressionista, que dê uma ideia do que é aquele objeto sendo fotografado e não realmente a realidade? Se vocês já fizeram foto desse jeito, têm vontade de fazer, me conta aí nos comentários e a gente vai trocando ideias. Valeu, forte abraço, até o próximo vídeo.